Olá, meu nome é Taticiane Sena. Meu nome é Jair Loureiro. Somos acadêmicos da UEPA, Forma Pará, no Polo Santarém Novo. E hoje iremos falar sobre o vídeo intitulado Análise do Discurso, Linguagem, Ideologia e Inconsciente no Gesto de Análise. Partindo do contexto histórico, nos anos 70, a análise do discurso de perspectiva materialista no Brasil, em sua filiação francesa, desenvolveu-se numa conjuntura em que o formalismo era dominante nas ciências da linguagem. A partir de Althusser e Peixot, 1971, avança seus estudos ao propor que a relação entre ideologia e discurso instaure o materialismo histórico como ponto de fuga do subjetivismo, centrado no indivíduo e do formalismo que tem a língua como objeto, fechado dentro de um sistema, e a articulação, descrição, interpretação que assume a linguagem. Sua materialidade significante como parte da análise material e o diálogo como prática em seu funcionamento, assim destaca Hollandi 2014. Esse avanço ou esse desenvolvimento da construção de um quadro teórico metodológico culmina em dois novos objetos relacionados. Que são esses objetos? O discurso e a ideologia. Assim, de modo específico, no Brasil, o estudo do sujeito e do sentido. Sujeito do inconsciente e da cadeia significante. Ganha força ao buscar e compreender o funcionamento do processo discursivo no escopo da perspectiva materialista, vinculando a noção de ideologia à da interpretação. Desse modo, a proposta que se apresenta é desenvolver entre os palestrantes e o público reflexões sobre o modo de como a tríade linguagem, ideologia e inconsciente na análise do discurso materialista pode se compreender na construção de dispositivos de análise. Então falaremos agora sobre o vídeo. O vídeo ele apresenta uma mesa redonda da Abralim, Associação Brasileira de Linguística, sobre a análise de discurso, linguagem, ideologia e inconsciente no gesto de análise. Essa discussão é mediada por Carla Moreira e conta com a participação dos professores Betânia, Mariane, Suzy Lagazzi e Rodrigo Fonseca. Essa mesa redonda, ela traz alguns pontos específicos que nós consideramos como os mais importantes e relevantes acerca desse vídeo. O primeiro deles é a análise dos discursos em fotografia e filmes, que a professora Suzy Lagazzi explora a aplicação de análise de discurso em diferentes materialidades, como fotografia e filmes, ressaltando o desafio de confrontar a materialidade significante. Ela destaca a análise de uma fotografia de Araquém Alcântara e o filme Eletrodoméstico de Kleber Mendonça. O segundo ponto que a gente destaca, que é destacado, é a relação entre a linguagem, a ideologia e o inconsciente. Os participantes discutem como a linguagem, a ideologia e o consciente se entrelaçam. A ideologia e o inconsciente se entrelaçam na análise do discurso materialista, buscando compreender o funcionamento dos processos discursivos e vincular a noção de ideologia à interpretação. O próximo ponto a ser destacado é o gesto de análise como uma afetação e desafio. Suzy Lagazzi e Rodrigo Fonseca abordam o gesto de análise como um desafio que move a prática discursiva, exigindo do analista
o confronto com a materialidade de significante. Betânia Mariani destaca a afetação como um ponto de comunhão e amizade entre os pesquisadores. Nesse ponto, eu gostaria de destacar sobre a fotografia, né? Que ali está demonstrado a foto de uma menina com uma preguiça, né? Relacionando um abraço. Ela é uma imagem diferente, né? Que ela está destacada entre as projeções sensíveis, né? Por meio do mundo artístico, que compreende o mundo artístico pelo delimite do abraço intradiscurso e interdiscurso. O que é isso? No intradiscurso, ela representa a materialidade, o que você vê, o que está ali naquela foto. E o interdiscurso, ele é um diálogo entre diferentes discursos, né? O que é que está por trás daquele abraço, como a professora, como destaca a professora Suzy Lagazzi em suas implicações, onde ela apresenta várias reflexões acerca dessa fotografia. Abraço, laço, relações significantes em deriva, trazendo o movimento do simbólico. Que laços simbólicos estão presentes nesse abraço entre a cabocla menina e a preguiça? Que laços estão aí silenciados? Como esta foto me afeta e me afetou em sua potência de captura simbólica? Então, afetar-se na potência do olhar, né? É o que ela quer dizer. Como é que afeta essa potência do olhar? Um olhar que me prendeu, encontro de corpos e que derivou para a diferença, me levando para a alteridade. Fundem através de abraços. Não há uma diferença, relação entre meio, dialética fundamental, né? Está no intradiscurso. Então, como já havíamos discutido em sala de aula, que às vezes são postados, né, em algumas plataformas do dia a dia, algumas fotos, né, ao qual você olhando, você não consegue identificar qual a verdadeira realidade que está por trás, né, se você não tiver um olhar mais apurado, o que entrelaça é em relação ao contexto ao qual esse ser, esse indivíduo está inserido. E o próximo ponto aqui que é a ser destacado, né, é o testemunho e a historicidade da produção de sentidos. Betânia Mariani discute o testemunho como um furo na linguagem e um relato da historicidade da produção de sentidos em uma formação social e com seus desajustes e contradições. Ela enfatiza que o testemunho não é apenas um relato jurídico, mas uma transmissão singular de uma experiência indizível. E por fim, a ideologia, que é mais um ponto, né, que nós consideramos nesse vídeo como também um dos mais importantes, a ideologia como conjunto de práticas, no qual Rodrigo Fonseca destaca que a ideologia não é apenas uma representação, mas um conjunto de práticas que nos contamina e se apresenta sob a forma de linguagem. A discussão final enfatiza a importância de continuar o movimento de pesquisa e popularização da ciência, além da participação em outras instâncias fora da universidade. Então, a linguagem, a análise, ela está para além dos muros da escola. Ela está num simples gesto, num simples olhar, numa fotografia, num filme, em vários contextos. São infinitos os contextos ao qual a análise ela pode se encontrar, a análise do discurso. E com isso nós encerramos o nosso vídeo de hoje.
Um beijo.